Boa tarde aí a galerinha do oitavo ano. Vamos começar a primeira das 3 aulas de matemática de hoje. Marcando presença aí temos a Ruth, a Isis, Maria Aparecida Diniz, Isabela Barbosa e a Maria Clara. Bom, pessoal, acabei de mandar o link também para os demais alunos para ver se eles se alertam e participam da aula, né? Temos aí 16 alunos, somente 5 presentes. Está faltando aí 9, né? E aí, pessoal, ontem eu deixei aí uma atividade para vocês, para a gente fazer a correção. Alguns alunos já mandaram, já resolveram, tanto copiaram como resolveram as questões, né? E aí hoje a gente faz a correção. Nós estamos trabalhando as expressões algébricas. Expressões algébricas. Aqui hoje, no dia 27/4/2021. Relembrando aí que as expressões algébricas são aquelas expressões que apresentam números e letras, ou apenas letras. Se a expressão for numérica, ela apresenta só número, né? Mas se tiver letra pelo meio, aí já é algébrica. E essas letras representam valores desconhecidos, né? Então, na primeira questão que foi passada para vocês, diz o seguinte: Felipe tem 44 anos. Escreva no caderno uma expressão algébrica que representa a idade que ele teve X anos, a X anos, a idade que ele terá daqui a Y anos, né? Então, Professor, oi. compartilha a tela. Ah, sim. Realmente, ó, eu achava que estava compartilhando e não está. Muito bem lembrado. Muito bem lembrado. Obrigado aí. Eu dou sequência da turma anterior e achando que estava compartilhando e não estava. Pronto, valeu. Agora sim, né? Deu certo aí? Então, pessoal, escrever uma expressão algébrica que represente a idade dele há X anos, então ele tem 44, né? Ó, respondendo aqui a primeira questão, né? Se hoje ele tem 44, se eu tirar X, então ele tinha uma idade menor há X anos, né? 44 menos X, ele era mais novo. Pode ser 44 menos 1, menos 2, menos 3, menos 10, não sei. Mas aí, se Felipe tem 44 anos, escreva no caderno uma expressão algébrica que representa a idade que ele teve há X anos, então é 44 menos X, né? A idade que ele tinha era 44 menos X. Assim também como diz assim, ó, e a idade que ele terá daqui a Y anos, né? Daqui a Y anos, ele vai ter o quê? Deixa eu fazer aqui, ele vai ter daqui a Y anos, ele vai ter 44, que é o que ele tem hoje, mais Y, né? Mais Y anos. Pronto, são duas expressões algébricas. Na questão 2, fizeram assim, deu certo? Oi? É a resposta da aula? Dá 1. É porque ele pede duas expressões. Ele diz que Felipe tem 44 anos e ele pede uma expressão algébrica. Qual era a idade de Felipe há X anos passados, né? Qual era a idade dele há alguns anos atrás. E qual será a idade dele daqui a alguns anos? A idade dele quando for passarem-se Y anos. Então é 44 mais Y. Agora, esses valores não fiquem abertos, ninguém sabe quantos são. Ivo comprou, na questão 2, Ivo comprou uma calça de R$ 150 e duas camisas.
Escreva no caderno uma expressão algébrica que represente o valor a pagar dessa situação. Use a letra X. Beleza. Então, se o Ivo comprou uma calça de R$150 e 2 camisas, ele não está dizendo qual é o preço das camisas. Ele está dizendo qual é o preço da calça. Então, nós vamos dizer que as 2 camisas a X reais, mais uma calça por 150. Tá certo? Pronto, a expressão é essa. Professor, eu botei primeiro 150, depois foi que eu botei o 2x. Tranquilo, está correto. A ordem das parcelas não altera a soma. Né? Então, está correto. 2 camisas, qual o preço da camisa? Não sei, bota um X. Uma calça, o preço da calça, R$150. Então, está aqui. Se a camisa for a 30, 2 vezes 30, 60. 60 mais 150, 210. Mas aí vai depender do valor do X. Isso é o item A. Agora vamos para o item B. O que representa a letra X nesse caso? Responda aí. O que é que representa a letra X nesse caso aqui? Alô, quem me dá uma resposta? Ninguém? Tá dizendo X? O que significa esse X aqui? O preço da camisa. Pronto, muito bem. O preço da camisa. Ótimo. O preço da camisa. Beleza. Item C. Se o preço de uma camisa é de R$80, então quanto ele gastou? Ora, se o preço é de R$80, vai ser assim, ó. 2 vezes 80 mais 150. Você sabe que primeiro a gente resolve multiplicação, né? Então, 2 vezes 80 é 160. 160 mais 150, 310. Então, ele gastou R$310. Vamos ver quem está querendo entrar aqui. É a Mari Mourão. Mari Mourão é o que mesmo? Maria o quê? Habilitou o microfone, mas não disse nada. Diga aí, Mary. Mary Mourão. Vocês não estão escutando nada aí, ó. Tá falando, fale aí. Usa aí o seu microfone para isso presta. Não está prestando, não. Tá funcionando, não, ó. Ah, é a Maria Eduarda. Maria Eduarda, tira esse nome de Mel de Mourão e bota Maria Eduarda, para não me atrapalhar. Bom, vamos continuar aqui, corrigindo aqui a terceira. Maria Eduarda está morrendo de falar e ninguém escuta. Em um retângulo, o comprimento de um lado mede 4 centímetros, a mais do que o outro. O comprimento de um lado mede 4 centímetros a mais do que o outro. Representando por x a medida do comprimento em centímetros do menor lado, escreva no caderno as expressões algébricas que representam a medida de comprimento em centímetros do maior lado, a medida do perímetro em centímetros do Dá pra escutar agora? Ah, agora sim. Agora deu certo. É a Maria Eduarda. Não tem como tirar o meu Mary Mourão. Peraí, eu vou criar uma conta só pra estudar. É só trocar o nome no chip. Eu vou criar uma conta só para estudar. Pois crie. Temos aí 6 alunos, né? Mas você faz depois, tá bom? Vamos dar sequência aqui. Então é isso, o item B, a medida de perímetro em centímetro do retângulo. C, a medida de área em centímetros quadrados
da região retangular correspondente. Beleza. Então, o que é que ele diz no enunciado? Ele diz que existe aqui um retângulo. Existe um retângulo. Eita, que agora com essa linha torta assim não dá certo. Pronto, tá melhorando aqui. Deixa eu ajeitar, que ainda continua torto. Pronto, melhorou. Ele diz que um lado é x e o outro lado é 4 centímetros a mais do que a largura. Se é 4 centímetros a mais, então ele vai também ser x mais 4. X mais 4. Beleza? Aí o que ele pede o item A? Escreva no caderno as expressões algébricas que representam a medida de comprimento em centímetro do maior lado. Ora, aí já está até feito. Ó. A medida do comprimento em centímetro do maior lado. Então vai ser x mais 4. Essa é a medida do maior lado. Item B. A medida do perímetro em centímetro do retângulo. Qual é a medida do perímetro? A medida do perímetro é você somar. Ó. Se aqui tem x mais 4, desse outro lado também tem x mais 4. Se desse lado é x, do outro lado também é x, já que é um retângulo. Então, é só somar todos os lados, ficando x mais 4, mais o outro x mais 4, mais esse x aqui. Aí você soma o que você quiser primeiro, mais o outro x ali. Juntando todos esses x, eu vou ter 1, 2, 3, 4x. 4x, 4 mais 4, 8. Então, vai ser 4x mais 8. Pronto. Essa expressão representa o perímetro desse retângulo. Compreendido? Deu para compreender, pessoal? Sim. Ótimo. Então, por último, vamos fazer aqui a letra C, que é a medida de área, né? Aí a medida de área, pessoal, a medida de área é em centímetros quadrados. Como é que a gente calcula a área? É um lado multiplicado pelo outro. Um lado é x, deixa eu colocar aqui como item C, né? Um lado é x multiplicado pelo outro lado. O outro lado é x mais 4. Pronto. Então vai ser x vezes x, x ao quadrado, mais x vezes 4, 4x. Pronto, então vai ser x ao quadrado mais 4x. Essa é a medida da área em centímetros quadrados. Beleza? Precisa pausar aqui para dar o... Faça o print aí, se for preciso. Ou está tudo ok? Bom, tendo concluído aí a correção do exercício, né? Agora vamos dar sequência ao trabalho com expressões algébricas particulares, que são aqui os monômios, né? Essas expressões algébricas somente com monômio. Depois a gente vê o binômios, trinômios, polinômios. Expressões algébricas que apresentam somente multiplicações entre números e letras. E, além disso, os expoentes das letras são números naturais que são chamados de monômios, né? O prefixo mono significa só um. Mono significa só um. Então, um monômio ele tem uma parte numérica, que é chamada de coeficiente, e uma parte literal, que é a letra, né? Veja aqui alguns exemplos. Ainda tem também, pessoal, em um monômio, a questão do sinal. Por exemplo, eu posso ter aqui
Um x sozinho, ele é um monômio. Eu posso ter 3x, ele continua sendo um monômio, é um termo só, é um produto. Eu posso ter, por exemplo, menos 5y, menos 5y, é um monômio. Então, um monômio, ele contém aqui o sinal, né, o coeficiente e a variável. Ou então, ele pode aparecer sem o coeficiente. Aí, no caso, é o 1, né? O coeficiente não aparece, é o 1. Vamos ver aqui alguns exemplos. Se eu tenho esse quadrado aqui, pessoal, se eu tenho esse quadrado, eu posso explorar o perímetro. O que é o perímetro? É a soma dos quatro lados. Então, vai ser L mais L mais L mais L. Tudo isso vai dar o quê? 4L. 4 vezes o lado. Se o lado for 2, 4 vezes 2, 8. Então, o perímetro seria 8, né? Eu também posso calcular a área. O que é a área? É um lado vezes o outro. Então, eu vou ter L vezes L, que dá igual a L ao quadrado. Beleza? Então, também é um monômio, L ao quadrado. Esse outro aqui, eu tenho aqui, ó, A mais A, né? A mais 3 mais 3. O que eu vou ter? A mais A, 2A. 2A, 3 mais 3, 6. Então, 2A mais 6, aí já não é um monômio. Tá certo? Já não é um monômio. Porém, na hora que eu faço o perímetro, não tem condição de ser um monômio. Mas na hora que eu faço a área, aí já dá. Ó. Porque a área é um lado vezes o outro. 3 vezes A, né? 3 vezes A. Ó. A área dá para ser um monômio, agora o perímetro já não dá. Beleza? Então, o que ele está dizendo aí? Ó? A medida de área da região quadrada, L vezes L ou L ao quadrado. Nesse caso, 1 é o coeficiente e L ao quadrado é a parte literal. A medida de área da região retangular, 3 vezes A ou 3A. Nesse caso, 3 é o coeficiente e o A é a parte literal. Aí, ó, 3 é o coeficiente e o A a parte literal. Agora vamos aqui nesse cubo, né? Já são 3 dimensões aqui. Aqui aparecem como 3 dimensões. A gente chama de largura, profundidade e altura, ou comprimento, né? Então, como é que se calcula o volume dele? É x, largura, vezes comprimento, vezes altura. Aí, x vezes x vezes x, x ao cubo. X elevado ao cubo, quer dizer que o x aparece em forma de fator 3 vezes, né? Nesse caso aqui, eu já tenho 3x, são 3 cubinhos. Aí seria 3x vezes 3x vezes 3x. Transformando isso aqui em um monômio. Né? Aliás, isso aqui já é um monômio. Mas um monômio só de um coeficiente. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27x ao cubo. Porque aqui eu tenho ó, multiplicação de potência de mesma base. Repito a base x e somos expoente. 1 mais 1, 2, mais 1, 3. Então, 27 vezes x elevado ao cubo. Ok? Continuando. A medida de volume do cubo menor é x vezes x vezes x, ou x ao cubo. A medida do cubo maior é 3x vezes 3x vezes 3x, que é 27x ao cubo. Os monômios semelhantes, eles podem, ou termos semelhantes, eles podem se juntar num só, né? Vamos ver como é que um termo é semelhante. Vamos relembrar aqui, pessoal. Quando é que um termo é semelhante ao outro? Quando ele apresenta a mesma letra e o mesmo expoente. Se as letras forem diferentes, ou os expoentes forem diferentes, os monômios não são semelhantes. Por exemplo, 3, o coeficiente ele não determina se o monômio é semelhante ou não. Determina a parte literal. Ó. Eu tenho 3yx, 3xy. E aqui eu tenho menos 1 meio de xy.
Percebe? XY, XY, e aqui eu tenho 13XY. Então, são termos semelhantes que podem ser juntados, porque a parte literal é a mesma, XY. Um monômio que apresenta a mesma parte literal são chamados de monômio semelhante, ou termos semelhantes. Veja outro exemplo de monômio semelhante. Menos 1 sobre 2 vezes AB ao quadrado. Aqui, 3AB ao quadrado. 2,5AB ao quadrado. Aí você pergunta, professor, e se fosse assim, ó, 2,5B ao quadrado A? É a mesma coisa? É, só mudou a posição. O B veio primeiro e o A veio depois. Mas é a mesma coisa. Porque tem uma propriedade, que é a propriedade comutativa, ela diz que a ordem dos fatores não altera o produto. Tipo assim, ó, 2 vezes 3 é igual a 3 vezes 2. Isso é propriedade comutativa da multiplicação. A ordem dos fatores não altera o produto. Essa mesma propriedade comutativa é aplicada na adição. 4 mais 3 é igual a 7. 3 mais 4 também é igual a 7. Propriedade comutativa. Beleza? Então, pessoal, observe agora os monômios. Ó, 2x e 3xy. Eles não são semelhantes. Um é x e o outro é xy. Não são semelhantes. Veja outro exemplo aqui, ó. 2xy e 3xy ao quadrado. Também não é a mesma coisa. Um é xy e o outro é xy ao quadrado. Então, não são semelhantes. Para ser semelhante, tem que ter mesma variável com o mesmo expoente. Alguma dúvida em relação a isso? Sim ou não? Hein, turma? Ficou dúvida? Por favor, vamos lá participar. Eita, saiu um aluno. Quem foi? Maria Aparecida. Por que será que ela saiu, a Maria Aparecida, hein? Não sei. Bom, pessoal, retornando aí aos trabalhos, né, depois do intervalo, depois da reunião aqui com a diretora, vamos voltar aqui para os conteúdos, né? Trabalhamos aí monômios semelhantes e depois do monômio semelhante tem atividade. Mas antes da atividade, eu vou passar polinômios e depois que terminar esses dois assuntos, aí eu passo as duas atividades juntas, tá certo? Grau de um polinômio nós vamos ver também. Então vamos lá estudar primeiro polinômio, depois vem a atividade. No caso dos polinômios, aí já a gente sabe que o polinômio, pessoal, o polinômio, um monômio já é um polinômio. Se você tiver um termo, é um monômio. Acontece que eles têm nomes especiais. Um termo, monômio. 2 termos, binômio. 3 termos, trinômio. Mas todos eles são polinômios, né? São polinômios, agora com nomes especiais. Mas aí a gente usa mais o nome polinômio para quem tem de 4 termos para frente, tá certo? Observe a figura ao lado. Vamos determinar a medida da área total dela. Para isso, vamos calcular a medida de área de cada uma das partes. 1, 2 e 3, né? Medida de área 1, 2 e 3. Então, vamos calcular essa área 1. Olha só, essa área 1 aqui. Um lado mede x e o outro lado mede x. Portanto, x vezes x vai dar igual a x ao quadrado. X ao quadrado. Isso aqui é um monômio. Vamos aqui calcular a área 2. Na área 2, nós temos a área x vezes y. X vezes y, que é igual a xy, né? Pode ser colocado sem essa bolinha no meio, ó, xy, né?
E temos a terceira área, que é y vezes y. A largura é y e a altura aqui, o comprimento é y também. Então, vai ser quem? Vai ser y vezes y, que dá igual a y ao quadrado. Então, tá aí, ó, medida da área 1, medida da área 2, medida da área 3. Agora, somando essas áreas, a área total, x ao quadrado mais xy mais y ao quadrado. A expressão algébrica x ao quadrado mais xy mais y ao quadrado indica uma adição de monômios. São 3 monômios. Cada monômio desse aqui é um termo. Aí, juntando os 3 monômios, a gente vai chamar ele de quê? De trinômio, né? É um trinômio, são 3 termos. Então, toda expressão que indica um monômio, ou uma adição ou subtração de monômios, são semelhantes, não semelhantes. É chamado de polinômio. Porque se eu disser assim, pessoal, ó, 2x mais 3x. Na realidade, eu não tenho um binômio aqui. Tem porque tem 2 termos, mas que eu posso transformar isso aqui em um monômio. Então, preferencialmente, que se transforme isso aqui em um monômio. 2x mais 3x, 5x. Aí, se eu disser que isso é um monômio, está correto. Tá certo? Porque ele diz, ó, monômios não semelhantes. Então, eles não devem ser semelhantes. Se forem semelhantes, a gente deve juntar. Então, é chamado de polinômio. Cada monômio é chamado de termo do polinômio. Cada monômio é chamado de termo do polinômio. Então, como eu falei para vocês, ó, esse polinômio aqui, ele tem 3 termos, ó. É sempre separado por um sinal de mais ou por um sinal de menos. Então, ele aqui tem 3 termos. E aí, cada termo, pessoal, ele tem o coeficiente. Cada termo tem o coeficiente e tem a parte literal. Por exemplo, um termo é monômio, 2 termos, binômio, 3 termos, trinômio, e assim por diante. Esse termo aqui que é monômio, tá aqui o coeficiente é 2 e a parte literal, xy. Aqui quem é o coeficiente? O coeficiente é 1. Parte literal, b vezes b, ou b ao quadrado. Aqui já é um binômio, 2 termos. O coeficiente é 1, 1a ao quadrado. E aqui o coeficiente é menos 2. Parte literal, AB. Coeficiente, 2. Parte literal, x. E aqui, ó, coeficiente aqui, 6. Não tem a parte literal, termo independente. Aqui já é 3 termos, é um trinômio. Então tá aqui 3 polinômios que são trinômios. X ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado. Veja que não tem termos semelhantes. Por exemplo, esse aqui. Quem é o coeficiente desse termo? É o 5. A parte literal, a ao quadrado. Coeficiente desse termo, menos 3. Parte literal é a. Aqui, o termo independente é 1. Nesse outro trinômio aqui, nesse polinômio, a parte literal é x e o coeficiente é 2/3. Coeficiente desse termo, menos 1/2. Parte literal, y. E aqui, termo independente. Então, é bastante simples. Você tem alguém pedindo para entrar, vamos lá ver quem é. Não, achei que tinha alguém pedindo para entrar pelo barulhinho que fez, mas não apareceu. Pois bem. Então, pessoal, agora nós vamos aprender a reduzir termos semelhantes. Os termos que forem semelhantes, a gente reduz, torna um só. Agora parece que sim. Tá tendo um barulhinho aqui, mas pensa que é alguém querendo entrar, mas não é. Ó. Sim. João Oliveira. É João Oliveira mesmo, é? O nome? É o João Oliveira. Pronto. Muito bem. Agora nós temos aí... Opa! Célia saiu.
É, porque é o telefone do meu irmão. Ah, tá certo. Muito bem. Saiu com um, entrou com o outro, não foi? Exatamente. Então, pessoal, redução de termos semelhantes você pega os termos que têm a mesma característica, né, e junta. Que são a mesma parte literal. Vamos ver como é que funciona isso. Podemos simplificar uma expressão algébrica que apresenta termos semelhantes, determinando a forma reduzida dela. Forma reduzida. Veja, por exemplo, como podemos indicar a medida de perímetro de um canteiro de jardim representado por esta região poligonal. Poligonal que tem muitos lados, né? Então, veja bem. Esse lado aqui, o que é o perímetro? A soma de todos esses lados aqui, né? Então, 2x está aqui, mais y, aqui está ele, mais 2x, mais 2y, mais 4x, mais 3y. Essa expressão aqui. Quantos termos nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que nós podemos reduzir, buscando os termos semelhantes. Por exemplo, 2x mais 2x mais 4x vai dar 8x. Para os y, 1y mais 2y, 3y. 3y mais 3y dá 6y. Pronto. Ó, reduzir, ele tinha aqui 6 termos e agora só tem 2. Por quê? Porque foi simplificado, reduzido os termos semelhantes. Ele está na forma reduzida. Agora eu posso simplificar mais ainda? Posso não, porque esses termos não são semelhantes. Um é x, o outro é y. Não tem como reduzir. Continuando, por exemplo, o polinômio 8x mais 6y é obtido indica a medida de perímetro do canteiro. Ele está escrito na forma reduzida. Examine estes outros exemplos de redução de termos semelhantes de polinômios. Vamos lá, vamos analisar aqui cada um desses. Veja bem, não tem nada de muito trabalhoso, não. É só procurar quem é semelhante, ó. Y, 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 X. Pronto, então esses Y aqui eu posso juntar. Ó. 5Y com 3Y dá 8Y. 8Y menos 7Y vai dar o quê? Somente 1Y. Aí, ó, 8Y menos 7Y é igual a 1Y. Agora vamos para o X. O x é somente isso aqui, ó, só 2x. Então tá aí, 2x, forma reduzida. Outro exemplo aqui. Se eu pegar x e aqui for xy, não são semelhantes. Agora aqui é xy, aí já é semelhante com esse, certo? Então, pessoal, o que que acontece? Eu vou somar a parte dos coeficientes, né? Vou somar as partes dos coeficientes e reduzir. Eu tenho aqui um x e aqui eu tenho... deixa eu ver se tem mais x. Tem não. Só é um x sozinho mesmo. Aí eu tenho um xy e 1/5 de xy. Então fica 1 mais 1/5. 1 mais 1/5 de quê? De xy. Mais x. Mais x. Aí, como é que eu faço esse 1/5 de xy? Pessoal, quando a gente tem soma de fração ou subtração de fração, você sabe que todo número ele tem embaixo dele o 1. Ó. Então, debaixo desse 1 aqui tem um 1zinho. É porque ele não bota, mas tem. Então, tira-se o MMC. Ó. Quem é o MMC de 1 e de 5? É 5. Aí, multiplica pelo de baixo. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 5 dividido por 1 é 5. 5 vezes 1 é 5. Mais 5 dividido por 5 é 1. 1 vezes 1 é 1. Portanto, ficou o quê? 6/5. 6/5.
E ainda você pode fazer, sabe como? De forma mais rápida, você pode fazer assim, ó, essa equação mista. Equação mista da seguinte maneira, ó. 5 vezes 1, 5. 5 mais 1, 6. Já vai logo direto, ó. 5 vezes 1, 5. 5 mais 1, 6. E aí já bota logo aqui, 6 sobre 5. E tirar o MMC. Então, beleza. Tem aí mais um restante aqui. Vamos terminar a explicação para poder fazer as nossas atividades. Dando sequência, vamos ver agora o grau de um polinômio, né? Bem simples, bem rápido. Então, pessoal, cada incógnita ela tem um expoente, né? Pode ser que seja 1, por exemplo. Nós temos aqui o x elevado a 2. Aí eu já vou dizer que o grau do polinômio é 2. Se for x elevado a 1, o grau do polinômio é 1. Aí eu posso ter aqui y elevado a 3. O grau do polinômio vai ser 3. Agora, o grau ele é dado pelo maior expoente. Certo? A gente pega o maior expoente do monômio e dá o grau. Certo? E aí, no caso de termos que aparecem com duas variáveis, 3 variáveis, aí o que vocês vão fazer? Vão somar esses coeficientes. Desculpa, somar os coeficientes, não, somar os expoentes. Aí o grau do polinômio já vai ser a soma desses expoentes, tá certo? Por exemplo, aqui nós temos aqui o 7x, olha só. Eu não sei porque fica sempre azul. Eu boto o vermelhinho aqui, que eu acho melhor o vermelho. Vai ficar azul. Daqui a pouco volta para o azul novamente. Então, o que acontece? Se for só uma letrinha, o grau do polinômio é aquele que tiver o maior expoente, né? Agora, quando tem, assim, mais de uma variável, aí você vai somar esses expoentes. Nesse caso aqui, eu tenho 7x ao quadrado vezes o y. Então, o expoente do x é 2, mais o expoente do y é 1. Aí o grau aqui vai ser o quê? Grau 3. Ó. O grau é 3. Certo? Terceiro grau. Vamos ver um outro exemplo. Entenda que quando não aparecer o número aqui em cima, o expoente é 1. Temos aqui 5x à quarta. Aí é um monômio do quarto grau. Temos aqui 2 nonos de x. Aí é um monômio de primeiro grau. O grau é 1. Monômio de primeiro grau. Agora, no caso desse aqui, ó, 3xy, por que é um monômio de segundo grau? Porque eu tenho 3xy. Aqui o expoente do x é 1. E o expoente do y é 1. E 1 mais 1 dá 2, né? 1 mais 1 dá 2. Então, é segundo grau. Grau 2, segundo grau. Beleza? Atenção, menos 4, se eu tiver aqui só menos 4, é um monômio de grau 0. Pois menos 4 é o mesmo que menos 4 vezes x elevado a 0. Então, esses termos que a gente chama de termo independente, o grau dele é grau 0, porque você tem aqui, ó, todo número elevado a 0, vocês já viram que é igual a 1, né? Então, 4 vezes 1 não é 4? 4 vezes 1 é igual a 4. Então, não adianta botar esse grau 0, deixa só o 4 mesmo. Agora, veja o significado de grau de um polinômio qualquer. O grau de um polinômio é dado pelo termo de maior grau depois de reduzir os termos semelhantes. Então, quando nós temos um polinômio que tem vários termos semelhantes, aí você já reduziu todos eles, não tem mais o que reduzir, aí o grau do polinômio é o maior expoente que tiver. Vamos ver aqui esses exemplos. 4x ao cubo menos 3x ao quadrado mais, olha só, esse
5x aqui era 5x elevado a 0. 5x elevado a 0. Elevado a 0 é 1. Todo número elevado a 0 é 1. 5 vezes 1 é 5. Então, não precisa botar. Basta botar só o 5 mesmo. Então, tá aqui, pessoal. Qual é o maior expoente? O maior expoente é 3. Então, o grau aqui é grau 3. Ou o terceiro grau. Grau 3. Vamos pegar esse outro. 2x mais xy menos y. Aí o que vai acontecer? Esse termo tem grau 1. Esse termo, esse termo tem grau 2. Professor, por que tem grau 2? Porque é a soma, ó, dos expoentes. Ó. Você tem que somar as incógnitas, o expoente das incógnitas. 1 mais 1, 2. Então, aqui grau 2 e esse aqui grau 1. Qual o maior deles? É o 2. Então, esse polinômio aqui tem grau 2. Deu para compreender, minha gente? Ou não? Ficou dúvidas? Alguém dá um retorno aí, por favor? Não, tio. Deu para entender direitinho? Sim. Se tiver ficado dúvida, diga. Agora, eu vou passar para vocês, vou passar as atividades que vocês vão fazer durante a semana, tá bom? Valendo aí o restante da aula como cópia. São copiar e tentar responder. Bom, pessoal, aí depois do estudo dos monômios, né, dos polinômios... Oi. Eu acho que tem alguém querendo entrar que fez mais barulho aí. Não, é barulhinho do WhatsApp. Então, assim, depois do estudo dos monômios, do polinômio e do grau do polinômio, vocês vão fazer, na página 80, vocês vão fazer as questões 4, né? Fazer as questões 4. Não vou nem fazer a leitura porque já li com vocês essas questões. Aí a questão 5, 7 e a questão 8. Então, 4, 5, 7 e 8, viu? Questões aí, ó. 4, 5, 7 e 8. São essas questões, da página 80. Aí, todos os itens, porque aí você não precisa nem deixar linha, não. Na frente dá para responder. Algumas é que precisa deixar uma linha só. Aí você vem aqui para a página 82 e se você fizer isso aqui só numa coluna, não precisa deixar linha. Agora, se fizer em duas colunas, vai ter que deixar linha sim. Aí na 82 você faz as questões 11, 12, 13, 14, pronto. 11, 12, 13, 14. 13 e 14. Vocês têm o livro digital, né? Na forma digital aí no celular de vocês. Por isso é só abrir a página. Tem ou não tem? Tem alguém que não tem? Todo mundo tem, né? E também tem um livro que a diretora distribuiu, né, para vocês. O livro material mesmo. Aí vocês façam essa atividade, tá aí marcadinho. Vou disponibilizar daqui a pouco o link, né, dessa aula aqui. E quando for na segunda-feira a gente faz a correção, beleza? Tá entendido? Tá entendido? Sim! Pronto. Então, ótimo. Então, pessoal, ficamos por aqui, né? Vamos ficar por aqui. Até a próxima semana. Não deixe de fazer essa atividade, tá certo? Um abraço em cada um e fique com Deus. Tchau!